Continuando, agora eu vou explicar para você os últimos painéis aqui da área de Project, beleza? Eu vou arrastar aqui só para ficar mais fácil para você entender, tá? Eu vou só entrar aqui e vou importar um vídeo e vou mostrar uma coisa para você, tá? Vou importar até mais aqui, só para você aprender uma forma bem simples, tá? Na aula anterior eu ensinei a você como criar pastas, criar organizações. E aqui em cima você tem alguns tipos de nomes, tá? Que eu mostrei que é a forma de interpretação que você tem dos materiais no project. Mas se você clica aqui em cima, você consegue alterar a mudança da organização dos materiais aqui dentro. Por exemplo, se eu clico aqui em name, eu altero por nome, tá? No caso aqui, ó, todos se chamam vídeos. Só que tem um diferencial, que é o número 1, aqui é 11 e aqui é 19. Ou seja, está da forma crescente, de cima para baixo, beleza? Se eu mudo aqui em type, ele não vai mudar quase nada, tá? Ele ainda organiza a questão de nome aqui, mas é do tipo do arquivo, então ele vai variando. E se eu clico aqui em duração, olha só, ele coloca o menor tempo como primeiro, o segundo menor tempo em segundo e o maior tempo em terceiro, beleza? Aqui é formas de organização. Aqui embaixo você tem essa abazinha aqui para interpretação do teu vídeo, da sua imagem. Ou seja, digamos que esse vídeo tem um pixel errado, beleza? Vamos dizer que ele tem 25.1 frame. Você pode clicar aqui e fazer as alterações aqui dentro. Beleza? Isso acontece muito quando você importa materiais em 3D. Eu já vi muito isso acontecer, tá? Mas só para recapitular aqui para mostrar para você, aqui você tem algumas funções bem legais para você entender, como as configurações do canal alpha, tá? Do seu material, o frame rate, o start time code, que eu vou explicar daqui a pouco em composição para você entender, e você tem aqui a interpretação do seu pixel, tá? Aqui você tem algumas outras funções. Por exemplo, esse square pixel, que é o pixel quadrado, ele vem com um loop de 1. Você tem outras variáveis de pixels, tá? Que você pode usar. O tradicional é esse aqui, tá bom? Além disso, você tem essa opção aqui, tá? Que é o canal de cor. Você tem aqui a opção de trabalhar com Rec 709, que é o pixel, que é a interpretação de cor para web, ou sRGB. O tradicional para trabalhar para web é esse aqui, tranquilo? Além disso, você tem os canais de cores, se é 8 bits, 16 bits ou 32 bits. Isso aqui depende bastante do material que você está trabalhando, tá? Em padrão vem como 8, mas de acordo com o projeto que você está trabalhando e você precisa de mais canais de bits, você pode ir aumentando. Eu aconselho a você que seja muito específico quando você for usar isso aqui, tá? Que seja uma situação bem específica mesmo. Por quê? Geralmente, quando você vai aumentando os canais de cores ou diminuindo, alguns efeitos do After Effects, eles não funcionam, tá bom? Então, use isso aqui só se for mesmo uma situação específica mesmo, tranquilo? Aqui, né, em outras abas, você tem aqui como a renderização por GPU, tá? Se você tiver uma placa de vídeo boa, você pode colocar ela aqui. Formato de display, tá? Áudio, se você vai usar algum áudio, eu não aconselho você mexer aqui, você pode deixar como está mesmo, tá? E a expressão que ele é usado, ele é se espelhado pelo JavaScript. Mais para frente teremos algumas aulas específicas de algumas expressões populares, tá? Não vou abordar todas as expressões, mas as que são mais utilizadas no dia a dia de trabalho, eu vou ensinar para você, tá bom? E agora vamos aprender sobre composição. Para isso, você tem alguns atalhos e funções para você criar uma nova composição. A primeira, você tem aqui, ó, New Composition ou New Composition from Footage. Quando você clica aqui, você vai escolher um arquivo, um vídeo, por exemplo, esse vídeo 1, e criar uma composição baseada nas informações do seu vídeo. Professor, como assim as informações? Vem comigo aqui, ó, em Composition,
Composition Settings. Essa aba serve para você fazer as configurações na composição que você já criou. Ou seja, você vai alterar algo na sua composição que você já criou, você pode vir nessa opção. Se você observar, aqui em cima você tem as informações daquele vídeo, tá? Que agora está dentro dessa composição chamado vídeo 1. Ou seja, você pode observar que o vídeo é 1280 por 720, tá? Aqui, ó, 1280 por 720. O pixel dele é quadrado, tá? O frame rate desse vídeo é 25 frames por segundo. E aqui embaixo a duração do vídeo. Se você analisar, ó, 10 segundos e 13 frames, 10 segundos e 13 frames. Beleza? Então essa é a configuração que você criou a partir daquela função de criar uma composição a partir de um footage, ou seja, de um arquivo, de um vídeo, de uma imagem, tá? A partir disso. Agora eu vou ensinar para você como criar uma composição do zero. Ou seja, além dessa função, você tem aqui New Composition, você tem aqui em cima em Composition, New Composition, o atalho Ctrl N de nova composição, ou esse botão aqui embaixo aqui, ó. Você pode clicar nele e criar uma composição. Tranquilo? Você pode clicar em qualquer uma dessas funções e vamos lá. Se você analisar bem, essas configurações aqui está semelhante ao do vídeo que acabamos de criar clicando nesse botão. Por que isso acontece? É porque o After Effects ele pega as informações, as últimas informações da composição que você criou por último e deixa salvo na composição que você irá criar, tá bom? Então nesse caso a gente vai criar a nossa própria composição. Para isso você tem aqui em cima a opção de nome. Então aqui name eu vou colocar composição. Composição, tá? Aqui embaixo você tem três abas: Basic, Advanced e 3D Renderish, uma coisa assim, né? Essas duas abas eu vou explicar mais para frente para você, tá? Não vou explicar agora porque senão vai ficar muito confuso, mas mais para frente eu vou ensinar, principalmente quando formos trabalhar com o Motion Blur, tá? Você pode fazer algumas mudanças aqui e quando formos trabalhar com a área de 3D dentro do After Effects, tá? Você tem algumas opções bem legais aqui. Por enquanto vamos ficar nessa primeira função do Basic. Aqui embaixo você tem Presets. Aqui em Presets são pré-definições que foram criadas pelos desenvolvedores da Adobe, tá? Para facilitar. Então você pode clicar aqui e criar uma composição em HDTV com 25 frames, 29.97 frames, 24 frames, 4K, 8K. Você fica à vontade da forma que você for criar. Essas funções aqui para cima são funções que, como eu posso dizer, são funções de monitores antigos, tá? De televisores antigos que usavam essas funções aqui. Até hoje é usado, mas em funções específicas. Com a vinda do digital, do HD, começou a usar bastante dessas aqui para baixo. Mas não quer dizer que você vai excluir isso aqui, tá? Você pode usar essas aqui em funções específicas, tá? Vai depender da forma que você for usar. Ah, professor, mas o que muda? O pixel e também o tamanho do seu arquivo. Então, se você vai mudando aqui, ó, você vai observando que vai mudando o tamanho do seu arquivo, o tamanho da tua tela, tá? E o pixel que está sendo usado aqui. No caso, eu vou deixar em Custom, porque iremos customizar a nossa própria timeline, beleza? Para isso, você tem aqui do lado aqui de Preset, você tem essa janelinha aqui, ó, que é para você salvar um novo preset que vem aqui dentro. Ou seja, se você usa uma configuração, que é uma configuração que você usa bastante, você sempre tem que fazer, você pode clicar aqui e salvar como um preset. Depois é só clicar aqui e acessar aquela configuração que você salvou. Tranquilo? Aqui embaixo você tem o tamanho e a altura do seu vídeo, tá? Da sua composição que você vai criar para trabalhar com o seu vídeo. E aqui você tem esse espaço aqui trancado. Isso quer dizer que se eu altero aqui em cima, eu altero aqui embaixo. E se eu altero aqui embaixo, eu estou alterando aqui em cima, tá? Aqui do lado, se você observar, tem aqui, ó, 40 por 27. É o tamanho dele, que é 40 por 27 de altura, tá? Então, no caso, vamos colocar aqui um formato HD. Você pode desmarcar isso aqui
para poder digitar, ou você pode colocar aqui, ó, 1920, tá? Desculpa, é um formato Full HD. E aí, como ele está nesse formato aqui, dessa dimensão, que já estava aqui anteriormente, você pode deslocar aqui e colocar 1080, que ele vem para o famoso 16:9, que é a tela principal, né, a tela do Full HD que usamos hoje em dia. Se você fala assim, ah, professor, mas eu queria agora usar o formato para mim postar no IGTV do Instagram ou no Stories do Instagram, você pode vir aqui, ó, e colocar 1080, tá? Mudar aqui embaixo aqui por 1920. Aí ele muda agora para 9:16, que é o tamanho na vertical. Anteriormente era na horizontal e esse aqui é na vertical, beleza? Eu vou mudar aqui, vou colocar 1920 por 1080, tá? Aí outra coisa, se você quiser usar o formato quadrado, é só você colocar os mesmos valores embaixo, tá? E em cima, que ele fica 1 por 1, que ele fica o quadrado mesmo, tá? Que eu vou colocar 1080. E vou trancar aqui também, aqui por segurança. Aqui embaixo você tem o pixel, tá? Aqui o pixel, como eu falei, são formatos que o pixel vai ser interpretado. Então aqui você tem o pixel quadrado, tá? O padrão. Tem o pixel esticado, comprimido. Então são situações muito específicas para você usar essas funções. Eu aconselho que toda vez, se você vai trabalhar para a internet, para a televisão, use sempre pixel quadrado. Essas aqui são funções muito específicas e tome bastante cuidado para você não estragar os seus projetos com essas variáveis de pixels, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui pixel quadrado e vou clicar aqui em OK, tá? Eu vou só fazer um exemplo para você e vou criar aqui, ó, um retângulo. Vou só diminuir aqui o stroke, tá? Não se preocupe, eu vou explicar tudo isso aqui para você, tá? Você observa que esse retângulo que eu criei, ele é bem alinhado. Aqui em cima, aqui embaixo, ele é bem centralizado, os lados dele não tem nada distorcendo. Se eu mudo esse retângulo meu pelo um pixel aqui diferente e mudo aqui, eu vou eliminar isso aqui e vou desenhar outro, só para você observar. Se eu faço modificações nele, por exemplo, eu vou até trocar aqui, não era retângulo para desenhar, era colocar aqui um stroke. Por exemplo, agora eu vou puxar esse stroke aqui e vou tentar movimentar ele. Você vai observar que, de acordo com que eu mudo ele, se você observar, ele vai criando um pico aqui em cima e esse aqui vai ficando menor. Então, ele vai mudando o aspecto do meu pixel, tá? Ele vai distorcendo. Isso aqui era para estar reto assim, e aqui ele está ficando com esse pico maior do que esse aqui. Olha aqui embaixo também aqui, ó, o que vai acontecendo. Se você vai animar, fazer um motion graphics, isso aqui é horrível. Isso aqui estraga seu projeto. Agora eu vou mudar aqui as configurações para o pixel quadrado, para você observar. Aqui, ó. Se eu mudo por pixel quadrado, se eu movimento isso daqui, você observa que ele continua reto. Essa área dele não distorce. Então isso aqui me ajuda bastante. Então, igual eu estou falando para você trabalhar com esses pixels distorcidos, é uma situação muito, muito específica, tá? Se não, pode deixar aqui como pixel quadrado, que é só sucesso, beleza? Aqui embaixo você tem um frame rate. Frame rate é a quantidade de quadros por segundo, tá? Para você criar sua animação. Se você observar, existem alguns quadros que são quebrados. Por exemplo, aqui tem 23.976, 29.97, 59.94. Por quê? Porque esses pixels quadrados aqui, esses frames quebrados, quer dizer, são formas que foram criadas para sincronizar o áudio, tá, com o vídeo. Isso aí vem lá do cinema antigo. Então, por isso que existe isso, tá? Mas aí você pode colocar aqui, ó, 26 mesmo aqui. Quer dizer, você pode colocar aqui 60 mesmo aqui, tá? Ou escrever uma quantidade de pixel, tipo 48, 50, tá? Fica à vontade. Não se prenda só aqui nessas funções, tá? Você pode botar 120 quanto for preciso, de acordo com o projeto que você está trabalhando, tranquilo? Nesse caso, eu vou deixar aqui 60.
Aqui embaixo você tem a resolução. Essa resolução, não se preocupe que na próxima aula eu vou ensinar para você aqui na área de Composition como você pode mudar isso, tá? Que é o seu preview, isso aí não se preocupe. Aqui você tem o Start Time Code, que é o tempo que ele vai começar, ou seja, aqui ele vai começar no tempo 0 e terminar em 10 segundos e 14 frames. Ou você pode mudar aqui para ele começar em 10, tá? 10 segundos. E aqui embaixo, deixa eu mudar só aqui que ele ficou com 10 frames. Eu vou acrescentar aqui 2 zeros e tirar esse 0 aqui e colocar 1. E aqui embaixo você pode colocar o final. O final você pode colocar 30. O que acontece? A sua timeline vai ter um início de 10 segundos e terminar em 10 frames. Se você olhar aqui embaixo, já mudou para 10 segundos, tá? E o final dela vai ser em 30 frames. Quer dizer, tinha falado 10 frames, mas não, é 30 segundos. Estou me confundindo já. 10 segundos ele começa e 30 segundos e 14 frames ele termina. Tranquilo? O que acontece? Isso aqui é uma situação bem específica. Você pode colocar 0 mesmo, tá? Não se prenda a isso. Isso aqui são situações... Eu gosto de deixar sempre 0, tá? Porque é a forma mais fácil de eu conseguir entender a forma que vai ser interpretada a minha composição. Só uma diferença que eu quero deixar aqui, tá? Uma situação é que a configuração da timeline do Premiere, do DaVinci Resolve, do Vegas e qualquer outro programa de edição é diferente dos programas de composição. Aqui o After Effects, como ele é de composição, você não tem uma timeline infinita. Você dá um tempo para essa timeline, para ela começar e para ela terminar. No caso, ela tem 0 segundos, 0 frames, 0 minutos, 0 horas e ela termina em 30 segundos e 14 frames. Beleza? Só recapitulando, aqui você tem frames, segundos, minutos e horas. Como é que é interpretado a partir do frame rate? A cada 60 frames, você tem 1 segundo. A cada 60 segundos, você tem 1 minuto. A cada 60 minutos, você tem 1 hora. Tranquilo? Aqui embaixo, você tem a opção de trabalhar com o seu background. Você quer deixar ele aqui branco, cinza, vermelho, amarelo, tá? É a cor do background aqui. Eu gosto de deixar esse tom aqui um pouco mais cinza, perto do preto aqui, beleza? E aqui embaixo você tem o preview de tudo isso que a gente está modificando aqui, você vê aqui, tá? E aí, feitas as configurações, você pode dar OK. Dado OK aqui nas configurações, você cria a sua primeira composição de 30 segundos e 14 frames. Só que tem um porém. Se eu arrasto até aqui o final, você vai observar que aqui está com 30 segundos e 13 frames. Por quê, professor? Porque a composição ele puxa um frame. Se você clicar aqui para dar um zoom na sua composição, você vai ver que aqui o final ele não chega aos 14, até 13. Ah, mas eu queria os 14, como é que eu faço? Você vai clicar aqui em Composition, Composition Settings, para você reconfigurar a sua composição e colocar um frame a mais aqui, ó, por exemplo, 15. Feito isso, agora você tem 30 segundos e 14 frames, beleza? Além disso, você tem outras opções bem interessantes que eu vou ensinar para você aqui nas próximas aulas sobre essa área de composição. Só que aqui em cima você tem outras opções, como já mostrei, em criar uma nova composição, configurações da composição. Tem essa aqui que você vai criar uma pose para o seu preview, que é essa telinha aqui. Por exemplo, eu vou importar um vídeo para cá, e aí se eu jogo esse vídeo aqui na minha composição e coloco ele aqui, eu vou explicar para você daqui a pouco como mudar essa situação aqui. Mas digamos que eu jogo aqui e eu quero que essa pose aqui seja a que esteja aqui. Você pode clicar aqui e colocar aqui, ó, para resetar uma nova pose. E ele vai resetar uma nova pose aqui, tá bom? Além disso, vou ensinar outra situação para você. Eu vou eliminar esse vídeo aqui, jogar aqui novamente. E olha só que interessante. Se você for analisar, esse vídeo ele é menor do que a nossa composição. Ele está em 1280 por 720, com 13 segundos e 18 frames, com 25 FPS. O que acontece? Para você arrumar isso aqui, bem simples. A questão do tempo da duração, você pode arrastar aqui, tá? Que aí você vai limitando a sua composição. Por exemplo, eu quero assistir só esse pedacinho aqui. Eu vou clicar em barra de espaço e ele vai rodar para mim só esse pedacinho. Quando chega aqui, ele volta para o início. Então você pode arrastar até aqui no final.
clicar com o botão direito do mouse e colocar aqui, ó, Trim Cope to Oak Area, ou clicar aqui em Composition e colocar aqui, ó, Trim Cope to Oak Area, ou atalho Ctrl Shift X. Feito isso, ele corta aqueles 30 segundos para 13 segundos e 42 frames, beleza? Feito isso, agora vamos organizar o tamanho. Então você pode vir aqui, colocar aqui, ó, Trim Cope to, você pode colocar aqui, ó, Composition Series, tá? E mudar aqui o tamanho, como mostra aqui nas informações, 1280. E aqui embaixo, como já estava locado aqui, vai mudar para 720. Se você der um OK, ele muda aqui. Beleza? Então, essas são as configurações para você criar sua primeira composição aqui dentro do After Effects.